Enquanto pessoas se vão, seus monumentos ficam. As construções e símbolos mais importantes e grandiosos da história, que marcam a passagem de civilizações, culturas, religiões, acontecimentos marcantes e o legado da humanidade. Começamos com os Moais, na Ilha de Páscoa, Chile, descoberta em 1722 pelos europeus. A ilha havia sido habitada pelo povo Rapa Nui entre os anos 1250 e 1500. Estes que construíram as impressionantes estátuas de pedra chamadas de Moais, a maior parte delas foi esculpida de tufo vulcânico do vulcão Rano Haraku e estão espalhadas pela ilha. Existem cerca de 1000 Moais, porém, muitos deles estão inacabados. Dentre eles, existem alguns com altura de até 10 metros, e o mais pesado deles possui aproximadamente 75 toneladas. Número 14. Acrópole, construída a partir do ano 450 a.C., na cidade de Atenas, Grécia, é um monumento que faz lembrar do que um dia foi o auge da Grécia Antiga, a principal civilização daquela época. É o mais antigo monumento ocidental, e é possível ver ele de praticamente qualquer lugar da cidade. Não à toa, seu nome significa Cidade no Alto. Sagrada Família é o monumento mais visitado da cidade de Barcelona, na Espanha. Sua construção teve início em 1883 e ainda está em andamento, contando com uma altura de 172,5 metros, com área de 4.500 metros quadrados. E capacidade para suportar até 9.000 pessoas. Por incrível que pareça, este templo neogótico está sendo construído há 142 anos, e a conclusão da obra será a partir de 2026. E aí, você conhecia esse monumento? Deixa nos comentários o que você está achando. Número 12. Big Ben. Muitos acham que este é o nome da torre, mas na verdade, Big Ben é o nome dado ao enorme sino instalado na torre do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, em Londres, Inglaterra. A torre, na verdade, se chama Elizabeth Tower, em homenagem à Rainha Elizabeth II, e nela vemos o maior relógio de 4 lados do mundo. Com 96 metros de altura, foi construída de 1843 até 1858, em estilo neogótico, sendo inaugurada um ano depois, fazendo 165 anos desde sua abertura. A torre é um dos maiores símbolos culturais britânicos. Você provavelmente já deve ter visto ela em filmes ou séries ambientados em Londres. E falando de relógio, já está mais do que na hora de você se inscrever no canal para ficar por dentro de fatos interessantes e seguir conhecendo os lugares mais incríveis do mundo. E já deixa o like se estiver gostando. Estátua da Liberdade é uma das estátuas mais conhecidas do mundo, inaugurada em 1886. Foi um presente da França em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos. Ela tem uma altura de 93 metros, incluindo sua base. A estátua em si tem 46 metros, e é a representação da deusa romana, Libertas. A tábua na mão esquerda representa as leis americanas, e na mão direita, uma tocha que representa a sua liberdade. Curiosamente, sua cor esverdeada se deve à oxidação que ocorreu com o tempo. O monumento foi feito em cobre, aço e cimento. Torre Eiffel é um dos monumentos mais famosos e visitados do mundo. Tendo 324 metros de altura, a torre é composta também por 3 andares, onde o primeiro fica a 57 metros, tendo uma área de 4.200 metros quadrados. O segundo fica a 115 metros, com área de 1.650 metros quadrados. E o terceiro andar fica a 273 metros, tendo uma área de 350 metros quadrados. Ele é conhecido como o apartamento de Gustave Eiffel, que foi o engenheiro responsável por este monumento. E por incrível que pareça, ele também foi um dos responsáveis por projetar a Estátua da Liberdade que vimos anteriormente. O curioso é que a torre nem deveria existir nos dias de hoje, pois a construção de 1889 era para ser apenas uma instalação temporária durante a Exposição Mundial. Mas o sucesso com o turismo foi tão grande que hoje ela é conhecida como o maior símbolo da França. Taj Mahal. O mausoléu fica na cidade de Agra, na Índia,
É considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Foi inteiramente erguido em mármore branco, sendo um dos monumentos mais importantes e emblemáticos do mundo. A obra foi iniciada em 1632 e em 1648 foi inaugurado, como um presente do imperador à primeira-dama do palácio. Stonehenge, localizado na Inglaterra, é uma estrutura composta por círculos de pedras que chegam a quase 50 toneladas, e algumas passando dos 5 metros. As 3 fases de sua construção duraram de 3100 a.C. até 1000 a.C., durante mais de 2000 anos. Na fase inicial, foi feita uma estrutura de madeira. Na segunda fase, pedras foram trazidas de Gales. Na terceira fase, foi realizada a construção do círculo externo, tendo 35 pedras pesando toneladas. Após isso, a obra foi finalizada. É estimado que tenham sido necessárias mais de 30 milhões de horas de serviço. Sua finalidade era para a realização de rituais, e apesar das teorias, este monumento ainda envolve mistérios sobre a forma como foi construído, o método de transporte das pedras e a sua incrível precisão astrológica. Para erguer as pedras, eram cavados buracos inclinados. Eles revestiam a parte de trás com estacas de madeira e usavam cordas de fibra vegetal. Após isso, eles enchiam o buraco para manter a pedra no lugar, mas o maior mistério ainda é tentar entender como era feito o transporte de pedras de locais tão distantes. Sabe-se que as pedras azuis foram trazidas de onde hoje se localiza o país de Gales, o que dá uma distância de cerca de 400 quilômetros do local. E acredita-se que a pedra do altar, a maior de Stonehenge, tenha viajado no mínimo 700 quilômetros para chegar até o local. E é muito difícil entender como isso foi possível naquela época. Porém, estudos e teorias indicam que o mais provável é que tenham sido arrastadas por terra, e não pelo mar, como se acreditava anteriormente. Número 7. Arco do Triunfo. É um dos monumentos mais famosos e visitados de Paris, França. Sua construção começou em 1806, a mando de Napoleão I, como forma de celebrar a glória e honra dos heróis de guerra, levando 30 anos para a obra ser completada. Recebe milhões de turistas todos os anos, passando pela avenida mais famosa da França. É possível subir no seu terraço e ter uma ótima vista da capital da França. A Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, é o edifício religioso mais importante do catolicismo e um dos locais cristãos mais famosos e visitados do mundo. É considerado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, sendo construído entre 1506 a 1626 e inaugurado em 1628, fazendo 398 anos de sua inauguração. Foi o maior projeto arquitetônico da época, tendo 136 metros de altura e cobrindo uma área de 23 mil metros quadrados. E lá são realizadas a maior parte das cerimônias envolvendo o Papa. Número 5. Coliseu. O Coliseu de Roma, na Itália, é uma das construções mais emblemáticas da história. Sua construção se deu em 72 a.C. e era usado pelo Império Romano para batalhas entre gladiadores, que destes incluíam geralmente escravos, criminosos e prisioneiros de guerra. Hoje o que nos resta são as suas ruínas, mas no auge do Império Romano, este local chegava a acomodar 55 mil pessoas, uma capacidade impressionante. Número 4. Esfinge, localizada no Egito, é a maior estátua já esculpida em uma só pedra, ficando localizada próxima às 3 pirâmides. É estimado que sua construção se deu por volta de 2500 a.C. Porém, existem pesquisadores que especulam que a Esfinge tenha sido erguida por volta de 10.000 a.C. Número 3. Machu Picchu, construída no século XV, a antiga cidade dos Incas. Hoje é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, e hoje em dia é um destino que recebe em torno de 6.000 turistas diariamente, subindo uma altitude de 2.400 metros, para admirar seus templos, pirâmides e estrutura impressionante desta civilização. E é claro que Machu Picchu é o destino mais procurado no Peru. A Grande Pirâmide de Gizé, localizada no Egito,
é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que está intacta e pode ser visitada nos dias de hoje. Medindo aproximadamente 137 metros de altura, a pirâmide de Quéops era a maior dentre as que lá existiam. Sua construção se deu por volta de 2550 a.C. e levou cerca de 20 anos para ser concluída. Também existiam outras duas que formavam as pirâmides de Gizé, a de Quéfren e a de Miquerinos. Estes monumentos tinham como finalidade servir de túmulo para os grandes faraós, onde seu corpo e suas riquezas eram todos guardados. A crença egípcia acreditava em vida após a morte. Então, quando o faraó retornasse à vida, o mesmo teria seus pertences guardados. Ao longo dos séculos, as pirâmides foram e ainda são motivo de mistério e fascínio na comunidade científica, principalmente ao tentar entender como uma estrutura desta complexidade foi erguida em uma época em que haviam sérias limitações para possibilitar uma construção desse porte. Existem teorias aceitas sobre esse tema, que futuramente pode ser feito um vídeo apenas sobre ele, por isso confira se está inscrito e deixe sua sugestão de vídeo nos comentários. A Grande Muralha da China pode ser considerada o monumento mais emblemático da história, sendo construída durante 2 milênios, tendo início no ano 220 a.C. e sendo concluída apenas no século XVI, sendo necessária a mão de obra de milhões de pessoas para levantar este monumento. A imponente construção passou por muitas dinastias e é composta por uma junção entre várias muralhas. Sua finalidade era militar, com a intenção de impedir a entrada de tribos nômades vindas da Mongólia e da Manchúria, defendendo o norte do país contra os invasores. Mas na atualidade, é um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, sendo um dos grandes símbolos da China. Seu comprimento de 21.196 km, 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura, também prova o quanto era avançada a civilização chinesa. Mesmo há mais de 2.000 anos atrás, uma construção desta magnitude apenas mostra o quanto os chineses já tinham conhecimentos avançados de engenharia, à frente da maior parte das outras civilizações existentes naquela época. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe o like e sinta-se à vontade para olhar outro vídeo do canal.